É Yuri do canal Disco Insano. Disco Insano. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze e se recolhem os volumes de sinistras bibliotecas. Meu amigo Yuri, companheiro, camarada Yuri, tudo bom com o senhor? Tudo bem, melhor agora. Fala aí. Fala aí, Yuri, beleza? Como é que tá o áudio aí? Olá, meu nome é Diego Soares, eu sou autor da Patuá, está aqui na Primavera dos Livros, no Mar. E eu estou lançando Semana, que é um livro de poemas que foi publicado esse ano aqui pela Patuá. Quer que eu fale um pouquinho do livro? Vai ser uma entrevista? Primeiro se apresenta aí. Olá, meu nome é Breno Botelho, eu sou autor de Pilares, meu romance de estreia que é publicado pela editora Patuá, e estou aqui no Festival Primavera dos Livros no Museu de Arte do Rio. Peter, por que você escreve? Antes de tudo, porque eu sou rancoroso pra caralho e eu fui uma criança muito mimada, então eu preciso retornar àquela infância em que as pessoas falavam, olha que menino legal, ele sabe desenhar. Então é uma forma primeiro de chamar a atenção das pessoas, tentar recuperar aquele lugar idílico de que eu era o reizinho, né? Pessoas dizendo que, olha, você é legal, você faz coisas legais. Segundo, porque é uma paixão pela palavra, eu tenho um tesão, eu leio o dicionário, cara. Eu gosto de dicionário. Então, eu descobri recentemente um dicionário de palavras que não existem. Foi uma das descobertas mais fodas que eu tive. Então eu tenho esse tesão estético. Acho que terceiro, porque eu gosto de história, sou fascinado por história. Então toda vez que eu assisti um filme, que eu li um livro, eu ficava pensando, caralho, como é que essa pessoa fez isso? Né? De repente eu tô chorando ali. Por que eu tô chorando por pessoas que não existem? Como é que ele conseguiu construir isso? O que é o primeiro ato? O que é o segundo ato? Então é uma mistura dessas coisas todas. Então primeiro vem a vaidade. Primeiro vem a vaidade. É um livro que fala sobre o trabalho e essa questão com o tempo, principalmente sobre a passagem do tempo, a partir dessa noção de semana que é dividida e repetitiva. E a gente passa questões de trabalho, questões de descanso, questões de luta, de raiva, memória, identidade. O livro é dividido em 6 partes, em alusão a essa ideia da semana que é dividida em 6 dias e o 7º dia você descansa. Então eu quero subverter um pouco essa ideia de pensar um pouco em todos os brechas possíveis para a gente reencontrar algum sentido para a vida para além dessa compressão de tempo. Fala o teu livro aí, Breno. Meu livro, ele se passa nos tempos atuais, ele está localizado numa ex-colônia portuguesa, nas encruzilhadas do Atlântico, a gloriosa República das Ilhas Afortunadas, e conta a história de Aquiles, que é um adolescente, está vivendo a sua vidinha, né, de adolescente, indo para a escola, querendo impressionar a garota dos seus sonhos, quando a sua mãe, Atena, que é professora de história, né, de uma escola pública do país, ela recebe o convite de ingressar num governo, digamos, controverso, né? E ela tem que fazer uma escolha. E o livro é sobre as consequências das nossas escolhas. Para quem você escreve? Para mim, primeiro. Primeira pessoa,
que eu tenho que divertir sou eu mesmo. Eu adoro aquele processo ali e adoro ver que tá pronto. A segunda pessoa é minha esposa, Ana Luísa. Uma das coisas mais bacanas que já aconteceu foi esse meu último romance agora, em que eu finalmente consegui tirar, assim, eu senti que foi um elogio que veio do fundo do estômago dela mesmo. Foi no meu quarto romance. Depois das para meus pais, e depois para as pessoas que eu odeio e que eu acho que eu quero jogar na cara delas de que eu tô fazendo uma coisa bacana. Então, acho que as partes elas vão por esse caminho de descompressão. A primeira parte vem muito rara, muito peso, e ela vai se desdobrando em outras partes que vão dialogando com o mar, com ar, com vento, com memória, com identidade, até desaguar numa ideia de identidade no sentido de memorialístico mesmo, que traz uma certa pausa, uma certa calmaria para o dia, para a vida. Eu sou de Aquiles, Atena, então é nítido que rola uma influência aí da mitologia grega na sua literatura. Eu gosto muito de explorar e de brincar sobre os mitos, né, mitos nacionais, sobre as nossas concepções, né, sobre nação, sobre história. Tem uma brincadeira, né, entre os nomes dos personagens, tem uma brincadeira em relação à criação desse país, né, criação desse lugar. Fala-se muito sobre pertencimento, né, aonde que nós pertencemos nesse mundo, o que nós sentimos, né, sobre o nosso local de nascimento, sobre o nosso local que entendemos como casa, né? Então tem uma brincadeira nesse sentido. Qual foi o último livro que você abandonou? Cara, eu não posso falar porque é de um conhecido. Agora, um livro desconhecido que eu abandonei, cara. Teve o Ulisses que eu já abandonei pela segunda vez, mas não abandonei porque eu não gostei, eu abandonei porque eu não consegui realmente. Ulisses de James Joyce, né? E eu pretendo retornar a ele. E é isso. Tem que curtir. Essa capa é muito legal, que tem uma foto que eu tirei lá na praia, tinha esses dois cachorros aqui com essas caras, meio que se beijando, meio que brigando, meio que falando junto. Então é um livro que trabalha com essa questão da coletividade, do eco, de falar junto, de pensar junto, mostra a possibilidade de vida. Qual é a mentira mais bonita que a literatura foi capaz de criar? Nossa, acho que toda literatura é mentira, né? Então tem milhões, né? Mas o meu livro preferido, a minha obra preferida de todos os tempos é Grandes Sertão Veredas. Então eu acho aquilo ali a obra mais fantástica, eu acho o romance mais maravilhoso que um ser humano já conseguiu escrever. Para além do Grande Sertão Veredas, quais são os 3 livros que todo ser humano deveria ler? Que poesia? Poesia é um lugar que me dá uma liberdade maior para estar com meus sentimentos, meus afetos bem aqui, ó, na superfície de mim. Então ela vem com uma pegada, com um punch, uma direção muito direta, e aí depois eu tenho que ir recolhendo essa raiva, essa emoção que vem direto, e reestruturando para aquele ritmo, para aquela conte uma história. Porque eu venho da prosa, então as minhas poesias são mais narrativas. Então são poesias mais longas e mais narrativas, e vem primeiro com essa liberdade do sentimento que antecede. Mas como é que surgiu esse livro dentro de você? Foi um processo de escrita ao longo de 2 anos. Eu tinha algumas ideias já rascunhadas, mas eu nunca levava à frente. Eu achava que não era possível, eu não tinha capacidade para escrever um romance. Mas eu fui muito incentivado pelos amigos de um clube de leitura da livraria favorita em Três Rios. Eles me incentivaram a quebrar o gelo, né, a iniciar o processo de escrita. Então fui resgatando essas ideias, né, algumas desde a infância. Eu como criança eu adorava desenhar mapas, criar lugares, né. Então trazendo um pouquinho, né, para o nosso dia a dia, né, eu trabalho no Ministério Público do Rio de Janeiro, trabalho diretamente com política, né. Então assim, eu sempre tive essa vontade de entender as engrenagens da coisa toda, né? Então, levei a criatividade, né, a andar comigo e remendando uma ideia na outra, fazendo, né, durante 2 anos esse processo de escrita e reescrita, e nasceu o romance. Recentemente eu fiquei muito impactado por A Vegetariana, da Han Kang, da sul-coreana. Eu amo o Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy.
mas todo ser humano deve ler, antes de morrer, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Esse é obrigatório. E A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, também. Eu vou te perguntar isso, se em algum momento você sente que o texto meio que trilha um caminho próprio. Às vezes brincam, né, que o autor ele é quase uma divindade, né, porque ele pode tudo, a literatura pode tudo, né, mas chega um determinado momento que a história, ela grita, né, a história, ela exige de nós, escritores, né, que a gente preste atenção nos caminhos que ela está trilhando, né, preste atenção no que os personagens estão pedindo, né, então a gente vai também, é um processo de autoconhecimento. É como se a partir de dado momento a história implorasse para ser contada. Exatamente. Para ser descortinada. E chega uma hora que você não consegue parar. Essa poesia nasce da raiva, da dor, do sufocamento. Acho que essas coisas nascem mais de uma ideia de sufocamento. Então eu preciso desafogar um pouco essa garganta, essa voz para poder sair outras possibilidades. Eu sinto que existe um ato de libertação. Né? Exato. Principalmente aqui na semana é meio um ato de libertação. Existe, com certeza. É claro que a gente doa. Porque eu estou pensando nessa questão de como que a gente vai sucumbindo a uma lógica que está por além da gente, né? Nesse tempo neoliberal, nesse tempo de trabalho, seja empreendedor de si mesmo, uma pressão que você se coloca e você é seu próprio patrão, seu próprio empregado, seu próprio carrasco. E a gente precisa sair um pouco dessa lógica tão cruel com a gente mesmo. Então, semana de trabalho foi isso. Como é que os livros surgem dentro de você? Varia. Uma ideia... Esse mais recente agora foi uma conversa que eu vi no shopping, na praça de alimentação de um shopping. Né? Tinham duas mulheres do meu lado conversando, eu ouvi a conversa delas. Isso já tem quase 20 anos. E aquela conversa delas ficou na minha cabeça. E aí, mais recente... Eu sempre queria escrever alguma coisa sobre aquilo, mas só recentemente eu consegui realmente construir uma narrativa que eu achava que realmente valia a pena. Eu sou paulistano de nascimento, sou carioca de coração, me considero carioca, e eu moro e trabalho em Três Rios desde 2017. Fala um pouco da importância do punk rock na sua trajetória. Esse daqui, principalmente Hilda Rios, mas eu amo e para sempre Adélia Prado, Manuel de Barros, Carlos Drummond de Andrade, são referências para sempre. Mas eu estou pensando sempre em música. Quando eu falo em poesia, eu penso muito em música. Até no Colofão, que é uma parte do livro que a gente homenageia, ou faz tipo um amuleto para as pessoas que nos inspiraram. Eu cito alguns aqui. Algumas músicas, principalmente, O Poder do Gangsta, do Luiz Melodia, Se a Veste Não, da Tássia Reis, Dona Vem da Rita Lee, O Que Me Importa, do Tim Maia, Bola de Meia, Milton Nascimento Sempre, e Pequena Memória do Tempo Sem Memória, do Gonzaguinha, que são só pedrada, hein? Só pedrada, só poeta que, tipo, tá pintado no seu tempo, pensando os problemas da atualidade, da sua atualidade, e trazendo poesia para isso, fazendo leveza, né? Para pensar essa. É uma radicalidade, eu tenho gostado da ideia de uma radicalidade suave, uma radicalidade delicada. Belchior tinha muito isso. Exato, Belchior. Então, manda um recado aí para os cidadãos e cidadãs de Três Rios. Calorosa Três Rios. Pessoal de Três Rios, um abraço. Estou aqui representando vocês aqui no Museu de Arte do Rio. E faço o convite para que vocês conheçam a minha obra, para que conheçam a editora Patois e que deem uma chance para a literatura brasileira contemporânea e independente. Obrigado. Cara, o punk rock tem esse lema do faça você mesmo, né? Do it yourself. Então eu cresci com aquele lance dos fanzines. Adoro fanzine. A banda que eu tinha nos anos 2000 fazia fanzine. Então tem essa influência do não importa como, não importa se tá bacana, não importa se vai conseguir chegar em algum lugar realmente, não importa tanto o que as outras pessoas vão achar, mas se você gosta de um troço, você quer fazer um troço, você vai lá e faz. Acho que essa foi a maior influência do punk. O que você espera da arte?
Eu espero muito. Eu acho que esse é o meu problema. Eu espero que a arte possa nos dar meios de viver melhor. Meios de viver mais. De podermos nos encontrar um com o outro. A gente tá tão difícil de se encontrar, eu acho que a arte tem essa possibilidade do encontro, da relação. Então eu espero muito da arte. Fala aí 5 discos que todo mundo deveria escutar. Discos? Discos, álbuns. Cara, eu amo o... Primeiro, antes de todos, o do Sai Sansão Zumbi, o primeiro deles, que agora bizarramente me fugiu o nome. É o nome Da Lama ao Caos. Da Lama ao Caos. Da Lama ao Caos, primeiro de todos. Siamese Dream, dos Smashing Pumpkins. O do Roberto Carlos, do ano de 1970, o disco em detalhes. Disco sem título. Piece of Cake, do Mudhoney. E experimentar o Jet Set Trash and All Star, do Sonic Youth. Cara, são detalhes. Essa música é absurda, né, bicho? É absurda, cara. É um corte cirúrgico naquele tipo de sentimento ali. Virou modinha falar mal do Roberto Carlos. Mas, irmão, o Roberto Carlos é um puta do letrista. Cara, Roberto nos anos 70, cara. Absurdo. Agora, ô Peter, aquelas viradas de bateria. Total, cara. Amada Amante. Traumas, cara. As viradas de bateria de traumas são absurdas. A letra de traumas até hoje me inspira e me destrói. Eu não sou Roberto Carlos. Eu não sou Roberto Carlos, parem de palhaçada, que o Roberto Carlos tem muita coisa boa. Indica aí 3 livros da literatura brasileira contemporânea, que todo mundo deveria ler, conhecer. Eu acho que todo mundo deveria conhecer Lília Guerra. A Lília Guerra, ela começou na editora Patois. Então eu vou indicar um livro que foi relançado agora pela editora Todavia, que é uma das maiores do país, que é Perifobia, um livro de contos extraordinário em todos os sentidos. Um segundo livro que eu indico, A Poeira de um Nome, da Melissa Nasser, incrível para quem gosta de Aline Bey, que é outra escritora extraordinária. E para encerrar, eu acho que eu vou no Itamar Vieira Júnior, que é um cara extraordinário. Já é um clássico, né? Já é um clássico. Vamos deixar o romantismo de lado, vamos deixar a misericórdia de lado. Eu quero dizer o seguinte: qual é um mal irremediável que a literatura te trouxe? Eu tenho muito medo de fazer terapia, né? Então eu acho que a minha terapia é escrevendo, é ali que eu coloco os meus demônios pessoais, meus demônios familiares. Então, no sentido de, no cerne, o que diz respeito a escrever, a literatura me traz isso de querer ficar cutucando o dedo naquela ferida aberta o tempo inteiro. Eu nunca consigo deixar de fazer isso. A literatura me traz isso. É isso. E eu percebi que a tua literatura, a gênese dela, tem algo de psicanalítico, né? Tem, cara. Eu estudei psicanálise, né, um pouquinho, e é uma coisa que me influenciou. Eu gosto de ler Freud, mais como diversão, assim, como um prazer. Então tem uma influência, assim. Agora, até o novo livro que eu estou escrevendo, eu até dei uma pesquisada assim, mais profunda no estágio do espelho, que é uma coisa que o Lacan traz mais do seu Freud. Porque eu estou trabalhando muito nessa coisa do espelho, né? Que vai ser um livro sobre pai e filho, relação pai e filho, como se dá o desenvolvimento da personalidade da pessoa. Então tem a coisa do estágio do espelho, enfim. Eita. Eu vou falar primeiro da minha cabeça, que é Meu Pequeno País, do Gael Faye, o Diário de Betita, da Carolina Maria de Jesus, e o Bagagem, da Adélia Prado. Meu livro que eu estou lançando esse ano é Os Quatro Nenhum Sentou a Cabeceira, que é um drama familiar que fala sobre uma mulher, uma família, né? Está recente separada, mas a mulher convida, depois de um mês de divórcio, convida o marido e o casal de filhos para jantar. E essa é a primeira cena do livro, né? E no meio da refeição ela comete um ato de desespero, um ato inominável. E a partir de então a narrativa se divide em 2 tempos, né? Passado, para tentar entender
como é que ela chegou naquele momento, né? O que aquele ato dizia que não conseguia ser colocado em palavras, e o futuro, quais são as consequências daquele ato para aquelas pessoas. 3 discos, por segundo. Jaguaterê, do Iaterê, que é do Milton Nascimento, que eu tô ouvindo demais. Não sei se eu falei direito o nome dele. Do Luz Melodia é um retrato de um poeta enquanto coisa, que ele faz o diálogo com Manuel de Barros. E eu acho que o topo da minha cabeça da Cássia Rei. E por que as pessoas deveriam ler esse livro? Ah, cara, eu não faço a menor ideia. Deitou junto a Isabel. Viu a tampa de madeira se fechando. Uma tampa com saída para respirar. Ainda assim, uma tampa. Devagar. As dobradiças de metal rangendo baixinho. A poeira acumulada no fundo da caixa anecoica chamando um espirro que nunca via. Acomodavam-se no desconforto. Acho que Bacurau, o Kleber Mendonça, Rio Zona Norte e... Malu. Malu é um filme resistente. Nossa, que pecado. Como é que você lida com a solidão? Eu acho que muito mal. Muito mal. Mas ser escritor não é flertar com a solidão? Por isso é uma ideia romântica, boba, velha. Cara, eu tenho assim, eu tenho a sorte muito grande de hoje, né, ter uma pessoa que as nossas solidões se encaixam muito bem. Ela gosta muito de ficar sozinha e eu gosto também de ficar sozinho. A gente não gosta de pessoas em geral e a gente tá na mesma, a gente tá sempre junto, mas sempre cada um num cômodo da casa. Então ela tem um escritório, eu tenho um escritório, e a gente se encontra para ver um filme na sala, mas normalmente a gente tá cada um num cômodo da casa. Tem mais alguma coisa que você quer dizer? Apenas agradecer, né, uma honra imensa participar no evento, ter meu livro publicado pela Patois, estar aqui junto com autores, né, extraordinários, que eu aprendo muito, que estou aprendendo muito, e agradecer pela oportunidade da entrevista, fico muito feliz, estou muito emocionado. Eu tinha mais uma coisa para perguntar, mas com a sua sorte eu esqueci. Então manda um recado aí para os jovens, meninos e meninas que escrevem, que gostam de escrever, que apreciam o ofício da escrita. Sei. Cara, a primeira coisa é escrever. Qualquer coisa, né? Sai escrevendo. E a segunda coisa, e aí talvez vocês não gostem tanto, é disciplina. Se você quer realmente escrever, você precisa separar se você quer fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa realmente separar um tempo e fazer realmente aquilo. E se essa coisa é literatura, primeiro, leia muito. Né? Você já deve ser um apaixonado por ler, então leia muito. E escreva muito também. São 2 coisas fundamentais. Poetas do mundo, livros. Poetas do mundo, escrevam. Poetas, escrevam. Porque a vida faz mais sentido, a gente consegue dialogar, se encontrar, a gente consegue encontrar nossos pares, a gente consegue falar e ouvir. Poesia só existe se ela circular, se ela estiver por aí na boca de todo mundo. Então tem que ser disseminado, tem que estar na boca de todos. Então vamos guardar, não dá para guardar, vamos publicar, mas vamos também publicar de outras formas, vamos circular, vamos falar na praça, vamos falar nos saraus, vamos encontrar nosso espaço. Onde quer que nós estejamos aqui, na cidade do Rio de Janeiro, que é tão extensa e dividida, vamos ocupar os espaços com a poesia. Lembrei, como é que você lida com os clichês? Fala do clichê. Ah, cara, Você foge dele? Então, essa que é a questão. A gente nunca sabe se a gente está fugindo dele realmente, se a gente conseguiu fugir dele. Você fugir? Eu acho que não, você não precisa fugir, mas você precisa saber reconhecer. Sim. E aí, quando você reconhece, você pode trabalhar em cima dele. Sim. Muitas vezes é muito divertido, é muito bacana você trabalhar no clichê, né? Mas precisa saber reconhecer. O que eu não sei se eu consigo, mas pelo menos eu tento o tempo todo. Recomendo um filme. Um filme, cara? Que pariu, cara. Lavoura Arcaica. Que adaptação maravilhosa, né? Adaptação maravilhosa. Eu tô tentando lembrar do último filme que me marcou muito, cara. Flow, aquela animação do gatinho. Sim. Nossa, que filme lindo. Acho que foi o último filme que eu vi no cinema. Isso, tá bom, né? Tá bom. Cara, escrever é um inferno, mas é gostoso. Quando você entra no flow,
é bom pra caralho. Assim, você se sente um deus, você tá construindo um troço. Cara, eu acho que o ato de criar é o mais perto que a gente chega, pelo menos pra mim, de uma experiência espiritual. Quando você entra ali na criação, realmente no fluir, é uma delícia. Existe dor? Dor? Sim. Dor pra caralho. Eu acho que esse momento do fluir é tipo 20% do momento total, né? Daquele momento que eu levanto e vou ter que sentar na cadeira, caralho. E aí eu sento na cadeira, aí eu reescrevo eu releio o que eu escrevi no dia anterior, eu vejo que é uma merda, muito ruim. E aí eu vou ter que fazer tudo de novo. Acho que momentos de dores, acho que é 80% do processo. Você relê teus livros? Os que já estão prontos, não. Por quê? De vez em quando eu abro numa página e fico ali tocando uma poetinha, falando, isso aqui tá bonitinho, isso é legal. Mas a maior parte eu acho que eu faria um pouquinho diferente, mudaria, eu começo a achar os defeitos, aí não é tão bacana ele. Você lida bem com os editores? Cara, lido com o Edu, lido super bem, ele tem uma forma de trabalhar bacana. As portas da casa escancaradas, abertas é pouco para elas. A casa decidiu desabrochar no auge do outono. As portas floraram, as janelas remoçaram, os cômodos sempre visitados por moscas, borboletas, pássaros. As quinas da casa despreocupadas. As portas da casa trancafiadas. Fechadas é pouco para elas. A casa decidiu murchar no auge da primavera. As portas despetalaram. As janelas envelheceram. Os cômodos sem louvação de gente e falação de bicho. As quinas da casa emudecidas. Na questão dos retornos, assim, né? Eu gosto muito que as pessoas critiquem, que as pessoas leiam antes, né, de estar pronto e critiquem, porque o antes é aquele momento em que você vai poder reescrever e melhorar. Eu fico puto, muito puto, quando a pessoa dá um retorno negativo, mas eu guardo aquilo, não falo, e tento fazer uma parada, melhorar ali a parada. Ser criticado é uma merda, né? É uma merda. Ninguém gosta. Vamos pra hipocrisia, é uma merda. E ser elogiado é bom pra caralho. Pariu, cara, o meme mais foda do mundo é aquele meme do Daniel e o poeta. Daniel, esqueci o sobrenome. Daniel Furlan. Ele é um artista, ele é artista. Tem que elogiar. É bom pra caralho. Porra, a gente vai criar pra nego falar mal? Não, você vai criar pra deixar na gaveta? É isso. Então, é isso, Peter. Obrigado, Yuri. Eu que agradeço. Caralho. Obrigado. Obrigado, Yuri. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra. Sabes que dormindo os problemas dispensam de morrer, mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. No telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição porque não podes sozinho dinamitar a ilha de Manhattan.